Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, a idealizadora desse canal e quem está lendo esse livro para vocês. Vamos dar continuidade à leitura da carta 3. Mas antes, eu já te peço, deixa o seu like aí para mim, que eu fico muito feliz. É como se você estivesse me dando um abraço energético. E além disso, esse like me ajuda o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai mandar esse conteúdo para outras pessoas. Então já deixa aí teu like. E também, se você quiser, já deixa aí um comentário para mim. Vou ficar muito feliz de saber que você está gostando das cartas ou que você já leu e quais foram as suas reflexões. Compartilha aí comigo. Então, vamos começar? O que eu deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao pai, entre aspas. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina, sob o vigilante cuidado do seu pastor, e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente. Nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras, e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e as folhagens das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas, a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, entre aspas, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. Ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para serem ordenhadas. De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é como aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai, entre aspas, se são ovelhas e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando para trás de si um rastro de destruição. Diga-me, o Pai, entre aspas, pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente.
Vocês dirão então que o pai, entre aspas, está zangado com as cabras e não as protegerá, ou dirão que, assim como o pastor cuida de suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o pai, entre aspas, ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente, por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles são sem rumo, recolhendo o equivalente mental das sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai, entre aspas, a abandonará? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma das ovelhas cai num buraco, ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida, e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai, entre aspas. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira. Mas não duvide do que o pai, entre aspas, logo atenderá o seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino dos céus, o reino de Deus, entre aspas. Várias vozes elevaram-se, pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus, entre aspas. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A santa palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem seu ser. Tudo isso entre aspas. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês. E vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: Mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, entre aspas, seu Pai, entre aspas. Quando você está nesse estado, o Pai, entre aspas, é a cabeça do seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, entre aspas, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus, entre aspas, fique no controle da sua mente e do seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser, entre aspas, que é dirigido por Deus, entre aspas. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor,
é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus, entre aspas, e que estão igualmente sob o cuidado do Pai, entre aspas. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É a vida sem limites e energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma das suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, entre aspas. Somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim, perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia serão salvos da atribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, entre aspas. Mas vocês viram as costas de toda a glória do reino e tentam encontrar prazeres nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus. Não entrarão no reino dos céus. Como entraremos no reino? Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai, entre aspas, e pedirem perdão e força para serem limpos dos seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos. Então, poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrar o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai, entre aspas, estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras, dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai, entre aspas, satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham o anseio de saber a verdade, como tinha sido me dada pelo Pai, entre aspas. Eu tinha dito que o Pai, entre aspas, satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus, entre aspas. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixe e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, entre aspas, a substância de toda a matéria, entre aspas, tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus, entre aspas, era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai, entre aspas, era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, senti o poder, tudo maiúsculo,
fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia, sublinhado, que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza de que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaço e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, entre aspas, tudo que é visível no universo, é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, entre aspas. O que a ciência chama de partículas? Mudanças na vibração das partículas, entre aspas, e, portanto, mudanças na matéria, entre aspas, acontecem como consequência das imagens/movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente/consciência. Quando, com uma consciência amorosa, entre aspas, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai, entre aspas, no mundo, agora tudo maiúsculo, são os limites que a mente do homem coloca neste trabalho. Agora uma frase toda sublinhada. Tais mudanças na matéria, entre aspas, só podem ocorrer quando a consciência do homem, entre aspas, está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal, entre aspas. Ainda que assombrados por receberem o alimento dessa maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-lo recobrarem a vida e a saúde, e perguntavam-se como tais milagres poderiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos estava escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Essa afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé, entre aspas, do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé, é um poder de total convicção, entre aspas, que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá aos seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho, entre aspas. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica, porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade, você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão, entre aspas. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres.
pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Eu vou parando por aqui porque são muitas reflexões e uma das orientações das cartas é exatamente essa pausa para meditar, refletir sobre tudo que está sendo lido. Então eu desejo a todos vocês ótimas reflexões e aguardo todos no próximo episódio. Um beijo. Eu sou um outro você.